precisamos falar sobre o que está acontecendo em Cuba agora. Cuba está no meio de uma das maiores crises da história. A vida na ilha de 10 milhões de habitantes parou. A energia está cortada. Então, esta é Cuba. E não há eletricidade em lugar nenhum porque não há petróleo, não há energia. Todo mundo está no escuro. O combustível acabou e a paciência do povo finalmente se esgotou. Protestos estão surgindo nos bairros centrais de Havana. Cuba está vivenciando sua revolta popular mais séria desde 1959 e o regime não consegue reprimi-la. O regime tem apenas uma chance de sobrevivência, um resgate de um aliado poderoso. No entanto, a Rússia não tomou nenhuma medida por 2 meses. Pelo contrário, Putin evacuou seus próprios cidadãos devido à crise de combustível de aviação na ilha. Meses depois, Putin direcionou 2 petroleiros para a ilha, um programado para chegar em 23 de março e o outro em 4 de abril. Esta era a última esperança do povo cubano. No entanto, o navio esperado para chegar em 23 de março não veio e foi forçado a mudar sua rota. Parece quase impossível para o outro navio chegar à ilha sob o bloqueio dos Estados Unidos. A iniciativa desesperada ou demonstrativa de ajuda com combustível de Putin também fracassou. Para entender o colapso de Cuba, basta olhar para um único número. A produção de eletricidade da ilha depende 90% de diesel e óleo combustível importados. Isso equivale a 100 mil barris de petróleo por dia. Durante anos, a água para este moinho veio da Venezuela, de Hugo Chávez, de Maduro. Mas em janeiro de 2026, a administração dos Estados Unidos puxou o gatilho. Com a ação de Trump contra a Venezuela, esse fluxo de petróleo foi cortado como uma faca. Imediatamente depois, Trump ergueu uma barreira global ao emitir uma ordem executiva direta afirmando: qualquer um que vender petróleo para Cuba enfrentará tarifas dos Estados Unidos. O outro fornecedor de Cuba, o México, recuou imediatamente. Nenhum grande petroleiro atracou em Cuba desde dezembro de 2025. E o golpe final veio quando os Estados Unidos oficialmente proibiram Cuba de comprar petróleo russo. Esta decisão foi tomada enquanto pelo menos 2 petroleiros já estavam a caminho para entregar combustível à ilha. Assim, a última tábua de salvação foi cortada. O corte do fornecimento de combustível desencadeou a catástrofe esperada em Cuba. Em meados de fevereiro, a plataforma de análise 1945 emitiu um alerta de hora zero, observando que as reservas de petróleo da ilha haviam diminuído para apenas 15 dias. Essa hora já passou. Quando as usinas ficaram sem combustível, a rede nacional colapsou completamente. O país desligou a tomada. Relatórios da CNN nas ruas de Havana revelam toda a extensão do desastre. A única fonte real de moeda estrangeira da ilha, o turismo, parou completamente. Entre janeiro e novembro de 2025, Cuba recebeu apenas cerca de 1.200.000 visitantes. Este número representa uma queda acentuada em relação aos 4.800.000 registrados em 2018, um ano fortemente afetado pela pandemia e sanções. As palavras de um lojista cubano para a CNN são, de fato, o grito do colapso de toda a economia. Tudo está incerto no momento, ele diz. Não há combustível. Não sabemos se haverá e como vamos pagar por isso. Não há turismo. Além disso, o colapso não se limitou ao turismo. As fábricas pararam devido à crise energética. Não há nem combustível de aviação para colocar nos aviões. Grandes empresas como a Air Canada e a Air France suspenderam voos. Quando a rede elétrica colapsa, não são apenas as luzes que se apagam. A confiança do sistema no Estado também desaparece. O povo cubano está acostumado à pobreza e à escassez há décadas. No entanto, uma queda de energia contínua que dura mais de 60 horas marca o ponto em que o limite de sobrevivência foi ultrapassado. Em alguns bairros, o acesso à água potável caiu para apenas algumas horas por dia, porque as bombas de água não estão funcionando. As famílias são forçadas a fazer uma escolha mortal entre remédios que dispararam para preços astronômicos no mercado negro e alimentos básicos não estragados. E, finalmente, o inevitável aconteceu. A famosa tradição de protesto da América Latina, o cacerolazo, tomou as ruas de Cuba pela primeira vez em uma escala tão massiva. Em vários bairros da capital, pessoas que foram intimidadas pelo medo por gerações encheram as ruas em desafio ao regime comunista.
Isso não se limitou apenas a Havana. Mais de 150 protestos foram relatados em Morón e em toda a ilha. As pessoas gritavam que o problema não era apenas o combustível, o problema era o próprio sistema. Então, como o regime respondeu? Como qualquer regime autoritário faria, o governo cortou a internet e interrompeu a comunicação com o mundo. Eles enviaram a polícia para as ruas e as prisões começaram. Mas desta vez, a situação é diferente. A paciência de uma sociedade condenada a viver na pobreza por gerações, adormecida pelo conto de fadas de igualdade do Estado, oficialmente se esgotou. Relatos recentes de Havana indicam que a situação está se agravando ainda mais. Explosões e o rugido de helicópteros voando baixo foram ouvidos nas ruas da capital. Segundo o jornalista cubano Mag Jorge Castro, pessoal das Forças Especiais Cubanas com boinas pretas tomou as ruas e está impedindo que os moradores fiquem até mesmo nas portas de suas casas. Este é o pânico do regime. Muitos temiam que isso estivesse se transformando em um cenário Venezuela 2.0. A mídia do regime afirmou que esses sons eram de um exercício militar. Mas para um povo esperando no escuro, helicópteros militares sobrevoando não são um exercício. São uma ameaça aberta. Um momento de crise expõe não apenas a economia, mas também a hipocrisia ideológica em sua forma mais crua. E em meio a este caos em Cuba, há um incidente que gravará a podridão do sistema comunista na história. No coração de Havana, as luzes de um hotel 5 estrelas estão brilhando. Neste hotel, há ativistas de esquerda que vieram das cidades confortáveis do Ocidente para mostrar solidariedade com Cuba. Membros de grupos como Pablo Iglesias, Hazan Piker e Cody Pink. Este é o clássico sistema autoritário. As elites e aqueles que bajulam o regime sobrevivem, enquanto o povo perece na escuridão. Mas essa hipocrisia não é apenas uma questão de conforto. Esta hipocrisia teve um custo mortal. A banda irlandesa Kneecap organizou um concerto em Havana sob o pretexto de apoio ao regime cubano e ajuda humanitária. No entanto, devido à eletricidade usada para iluminar aquele palco e alimentar a configuração de alta voltagem, ocorreu um desastre em um hospital próximo. O consumo excessivo de eletricidade causou flutuações na rede e o sistema de energia de emergência do hospital falhou. É exatamente contra isso que as pessoas nas ruas estão se rebelando. Elas não estão apenas protestando contra as quedas de energia, mas contra essa injustiça, esse sistema absurdo. Bem no meio deste caos massivo, o que está fazendo a aliada de Cuba, a Rússia? A Rússia não está enviando enormes petroleiros ou aviões de carga para salvar seu último bastião no Caribe. Pelo contrário, devido à crise de combustível de aviação na ilha, está tentando evacuar seus próprios cidadãos por meio de voos de evacuação só de ida. Rossiya e Nordwind Airlines começaram a operar voos de evacuação só de ida para Cuba. Mas a parte realmente impressionante é como o Kremlin está tentando justificar essa traição. Propagandistas russos aparecem na televisão estatal e afirmam abertamente: não devemos nada a Cuba. O que você acha que é a justificativa deles? Não me recordo de tais declarações, o que, na minha opinião, anula todas as suas alegações inflamadas de que devemos algo a Cuba. Cuba não forneceu a Moscou apoio suficiente na guerra contra a Ucrânia e não reconheceu oficialmente os territórios que a Rússia ocupou. Diante das câmeras, no entanto, Vladimir Putin está jogando seu jogo habitual. Ele condenou duramente as ações dos Estados Unidos e disse que continuaria enviando petróleo para Cuba. Putin tentou isso. 2 petroleiros transportando combustível da Rússia para Cuba zarparam e eram esperados para chegar à ilha. De acordo com um relatório do Financial Times, uma embarcação com bandeira de Hong Kong deveria chegar a Cuba por volta de 23 de março, enquanto o petroleiro com bandeira russa estava programado para chegar em 4 de abril. Foi relatado que este carregamento serviria como primeiros socorros para Cuba, que não consegue obter combustível há 3 meses e aliviaria as quedas de energia. O Financial Times, citando dados de empresas de inteligência marítima como Kepler, Windward e Tanker Trackers, relatou os mesmos detalhes para a mídia global entre 18 a 20 de março. O petroleiro com bandeira russa Anatoly Kolodkin carregou 730 mil barris de petróleo bruto do porto de Primorsk, na Rússia, em 8 de março. O Seahorse, com bandeira de Hong Kong, por sua vez, estava transportando aproximadamente 190 mil a 200 mil barris, 27 mil toneladas, de diesel óleo combustível de origem russa.
Esta foi a intervenção da Rússia na crise energética que se agravava devido à incapacidade de Cuba de obter combustível de qualquer país desde janeiro. Então, os navios russos chegaram a Cuba? Não, eles não chegaram. O Seahorse, desviando de sua rota planejada para Cuba, dirigiu-se para Trinidad e Tobago. De acordo com dados da Reuters, o navio está indo em direção a Trinidad em vez de entregar o combustível a Cuba e deve chegar às águas de Trinidad no dia 23 de março. Alguns relatórios de inteligência sugerem que o Seahorse pode ter feito uma pequena entrega a Cuba durante uma viagem anterior usando métodos encobertos, mas a carga nesta viagem não foi para Cuba. Anatoly Kolotkin, ainda navegando no Atlântico. Embora tenha sido relatado em 22 de março que estava se aproximando do terminal de Matanzas ao norte de Cuba, não há notícias de chegada ou descarregamento hoje. A Marinha dos Estados Unidos, incluindo o USS Nietzsche e embarcações da Guarda Costeira, estão monitorando a área de perto. A data estimada de chegada foi atualizada para entre 23 e 30 de março em algumas fontes e para a próxima semana em outras. O navio está nas listas de sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido. Em resumo, a tentativa de envio está em andamento, mas atrasos estão ocorrendo devido ao bloqueio energético de facto dos Estados Unidos e a obstáculos logísticos. Então, por que Moscou não pode realmente fazer nada? Porque o atoleiro na Ucrânia drenou toda a capacidade militar, econômica e logística da Rússia. Para encobrir essa impotência, Moscou frequentemente se refere à história, especificamente à famosa crise dos mísseis de Cuba de 1962. Está tentando criar a ilusão de que ainda pode forçar Washington à mesa de negociações ameaçando escalar as tensões nucleares. Mas vamos pausar e considerar essa ironia. A Rússia de hoje não é a União Soviética de ontem. Em 1962, Khrushchev realmente implantou mísseis nucleares em Cuba, forçou o presidente dos Estados Unidos Kennedy a negociar e conseguiu o que queria ao levar o mundo à beira de uma guerra nuclear. Hoje, no entanto, Putin mal consegue enviar um avião de evacuação civil para Cuba devido à escassez de combustível, quanto mais um míssil nuclear. O relatório mais recente publicado pelo International Crisis Group prova que esse colapso não se limita apenas a Cuba, mas é uma síndrome de Putin. Sob pressão crescente dos Estados Unidos, a Rússia limitou seu apoio a enviar apenas alguns sistemas de defesa aérea e registrar a frota sombra de petroleiros que transportam petróleo venezuelano dentro de sua própria jurisdição. E a frase mais marcante no relatório, assim como testemunhamos no colapso do regime de Assad na Síria, o Kremlin está completamente desprovido da capacidade militar e logística necessária para manter seus aliados na América Latina à tona. A tão alardeada ordem mundial multipolar de Putin está morrendo nas ruas escuras de Havana. À medida que a Rússia foge da ilha em pânico, outra superpotência está observando e gradualmente preenchendo esse enorme vácuo geopolítico no Caribe, a China. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China apareceu diante das câmeras e emitiu uma declaração oficial muito clara. Nós apoiamos firmemente Cuba na proteção de sua soberania e segurança nacional. Como sempre, forneceremos todo o apoio que pudermos. Sabe qual é a diferença? Pequim não está apenas falando, está agindo. A China até assinou um acordo para construir um total de 92 usinas solares em Cuba até 2024, e a primeira usina entrou silenciosamente em operação no início de 2025. Não são apenas painéis solares, equipamentos elétricos, remessas de toneladas de arroz e projetos de infraestrutura estão avançando sem pausa. Claro, a China não está fazendo isso porque é um anjo de boa vontade. Pequim não está interessada em salvar Cuba. Pequim está interessada em preencher o vazio deixado pela Rússia e deixar uma marca permanente e inabalável no quintal dos Estados Unidos. E a parte mais devastadora deste cenário para Putin não é apenas que ele está sendo ofuscado pela China. O verdadeiro problema é o esvaziamento do projeto dos BRICS, que Putin vem promovendo há anos como sua maior arma contra o Ocidente. Lembre-se, Cuba juntou-se aos BRICS como membro associado já em janeiro de 2025. Mas hoje, esse bloco liderado pela Rússia não pode salvar seu próprio membro da escuridão diante de uma única ordem administrativa dos Estados Unidos. Isso não é um fracasso. É o colapso fundamental da reivindicação dos BRICS de serem uma alternativa global, e a conta está sendo enviada diretamente para o Kremlin. A realidade mais dolorosa subjacente ao colapso atual de Cuba é esta. A economia deste país sempre foi historicamente dependente de um patrocinador externo.
Primeiro, a União Soviética, depois a Venezuela de Hugo Chávez. Este sistema de patrocínio artificial era uma fachada que ocultava a decadência estrutural de Cuba ao longo de décadas. Agora não há patrocinador. Os números reais são claros. A economia de Cuba encolheu 11% entre 2020 e 2024. A produção de eletricidade despencou de 20,7 terawatts-hora em 2019 para 15,3 terawatts-hora em 2023. Então, o que acontece a seguir? Na realidade, há apenas 3 caminhos à frente para a ilha. Caminho 1, uma transição negociada. O governo reconhece que o sistema colapsou e gradualmente liberaliza a economia. Dá às empresas privadas algum espaço de manobra, abrindo a economia enquanto mantém o controle político. Já há sinais disso. A retórica anteriormente dura do presidente cubano Díaz-Canel subitamente suavizou. No dia 6 de fevereiro, ele declarou: "Estamos prontos para discutir qualquer questão com Washington sem pré-condições." E de acordo com informações vazadas, conversas secretas com os Estados Unidos já haviam começado já no dia 13 de março. O segundo caminho, colapso prolongado e pressão intensificada. O regime permanece teimoso, se recusa a abrir a economia e impõe medidas policiais mais rigorosas. Mas isso é insustentável porque a lealdade está se erodindo. A população de Cuba, que era de 11 milhões e 100 mil em 2021, caiu para 9 milhões e 700 mil em 2024. Estamos falando de um êxodo de 12%. Para uma nação insular, isso é suicídio demográfico. O terceiro caminho, um colapso repentino entre a elite. Quando os recursos estão completamente esgotados, as elites no topo do regime começam a entrar em conflito umas com as outras pelos últimos pedaços do bolo. As facções que permanecem em silêncio fazem contatos secretos com Washington ou Pequim para sobreviver. A confiança desaparece, e a história nos mostra que tais sistemas fechados não melhoram gradualmente. Uma manhã, de repente, eles racham com um estrondo alto. E aqui está a realidade verdadeiramente impressionante. Não importa qual cenário se desenrole, a Rússia não é um ator decisivo em nenhum deles. Putin não está mais na mesa neste grande jogo no Caribe. A descida de Cuba para a escuridão não é apenas a tragédia de uma nação insular. É a prova mais dolorosa e mais clara de como Vladimir Putin falhou em proteger seus aliados, falhou em cumprir suas promessas e foi esmagado sob o peso da economia de guerra que criou, desaparecendo do cenário global. Então, o que você acha? Cuba pode resistir a esta crise ou o colapso é inevitável? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises geopolíticas exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações, pai. Obrigado por nos escolher.